Fala, minha galera, tudo tranquilo? Vamos embora aprender um pouquinho dessa física do ensino médio. Hoje vamos tratar de um assunto super importante, bastante recorrente na prova de física do Enem e de todos os vestibulares aí tradicionais aí por todo o Brasil. Sabe que assunto é esse? Olha só aqui, ó. São os resistores. Olha só que legal. Vamos estudar sobre os resistores. E quando a gente fala de resistores, o que é que eu tenho que saber? Primeiro, o que são esses resistores? Resistores, galerinha, são elementos dos circuitos elétricos. Elementos dos circuitos elétricos. E quais são as finalidades, né? Qual é a finalidade desses elementos aí do circuito elétrico? Esses elementos, eles têm uma função que é a seguinte: a função deles é transformar energia elétrica, transformar energia elétrica em térmica. Transformar energia elétrica em energia térmica. Então, em outras palavras, o resistor ele vai dissipar energia elétrica. É isso que vai acontecer aqui. Ou nós podemos dizer também que ele vai limitar a intensidade da corrente elétrica. Ou limitar a intensidade da corrente elétrica. Prontinho. Olha só, e agora? Bom, outro fator importante, né, que a gente tem que lembrar também é que esses resistores, nas questões, eles têm um símbolo, tá? Como é esse símbolo lá dos resistores? O símbolozinho é basicamente assim, ó. Deixa eu mostrar para você aqui. Aqui você tem, deixa eu fazer com esse lápis aqui azul. Você vai ter dois terminais, A e B. E aqui existe o resistor, tá? Esse aqui é o símbolo do resistor. E a gente coloca esse Rzinho aqui, ó, que está associado com uma propriedade matemática que os resistores possuem, que nós chamamos de resistência elétrica, certo? E aí, entre esses terminais aqui, existe uma DDP, existe uma diferença de potencial elétrico. Essa DDP nós chamamos de U. E de A para B, devido a essa diferença de potencial, essa DDP, passa uma corrente elétrica de intensidade I. Está aqui, passa uma corrente elétrica de intensidade I. Então, outra coisa importante que a gente acabou de observar aqui é que esses resistores eles têm um símbolo. Eles têm um símbolo. Outro detalhe muito importante, gente, que nós temos que saber é o seguinte. Um cara chamado Ohm, ele fez algumas observações e a partir disso ele anunciou uma lei, né? Inicialmente uma lei que nós chamamos de primeira lei de Ohm. E nessa primeira lei de Ohm, o que foi que se observou, né? Imagina aí, por exemplo, um resistor, né, que ele esteja a uma temperatura constante. Um resistor que esteja a uma temperatura constante. E se essa temperatura se mantém constante, ele anunciou o seguinte, olha só o que acontece. Deixa eu colocar aqui, ó, mais uma setinha aqui. Essa aqui é a primeira lei de Ohm. E aí, se essa temperatura estiver constante, temperatura constante, a razão, ó, entre a DDP aplicada
a DDP aplicada e a corrente que passa por esse resistor é sempre constante. Olha só que legal. Olha só, para cada DDP aplicado existe uma intensidade de corrente. Para DDP U nós temos a corrente I. Para DDP 1 nós temos a corrente I1. Para DDP 2 nós temos a corrente 2. E esse valor aqui, ele vai permanecer sempre constante. Sempre constante. E essa constante nós chamamos de R. O que é esse R aqui? É a resistência elétrica do resistor, certo? Isso aqui é observado, né, por essa expressão que nós vamos chamar de primeira lei de Ohm. E aí nessa primeira lei de Ohm, então, a gente consegue verificar o seguinte, que a resistência elétrica é igual à razão entre a DDP e a intensidade da corrente elétrica. Essa aqui é uma formulinha super importante e muito utilizada em provas, tá? Olha só, gente, em relação às unidades de medida, o que é que nós podemos falar aqui? Essa DDP, você já sabe que ela é dada em volt, e essa corrente elétrica, ela é dada em ampere, né? Ela é dada em ampere, aqui o símbolozinho aqui, o A. E aí, essa resistência, ela tem uma unidade de medida que nós chamamos de ohm. Tá aqui, ó. A resistência elétrica é dada em ohm. Então, tu já sabe que 1 volt, né, por 1 ampere é a mesma coisa de 1 ohm. E aí, outra coisa super importante também em relação a esses resistores aqui ainda é o seguinte, porque a gente consegue chegar também em outras formulinhas que são derivações dessas fórmulas aqui. Por exemplo, se a gente quiser descobrir a corrente, observa que se você isolar a corrente, você vai chegar em outra fórmula. Aqui você está isolando quem? A resistência elétrica. Se você isolar a DDP, você vai chegar em outra fórmula, porque aqui você isolou a resistência, tá? Então, para facilitar isso, a gente tem esse dispositivozinho aqui, ó, bem prático, que é esse triângulozinho. Olha só que legal. Tá aqui, ó. Você tem aqui, ó, todas as grandezas, ó, envolvidas nessa fórmula aqui. Nós temos aqui a tensão, né, o DDP. Nós temos aqui a resistência e nós temos aqui a corrente. E aí, sempre que você quiser descobrir algum desses, tem uma dicasinha aqui infalível. Vamos lá. Eu quero descobrir a resistência. Aí, para você saber a resistência, o que é que você vai fazer? Você vai esconder aqui o R de resistência e você vai olhar quem foi que ficou. U sobre I. Então, a resistência é U sobre I. Olha só que legal. Segunda dica. Eu quero descobrir agora, professor, a DDP. Então, vamos colocar aqui, DDP é igual a... Você vai esconder a DDP, aí ficou o quê, ó? R e I. Quando tá um do lado do outro assim, gente, você vai fazer uma multiplicação, ó, R vezes I. Olha só que legal. E por último, eu quero descobrir agora a intensidade da corrente elétrica, né, que passa por esse resistor. E aí você vai esconder o I e vai ficar o quê? Com U sobre R, né? Quando tá um em cima do outro assim, é uma divisão, tá bom? Então aqui vai ficar U sobre... Na verdade, deixa eu ver aqui. Fica o contrário, né? Ó. R é igual a U sobre I. Aí esse I aqui, ele vai ser U sobre R. Tá certo aí. Verdade. Vamos lá. U sobre R. Vamos lá. Tudo ok. Então aqui você tem as três fórmulas agora. Ó. R é igual a U sobre I, U é igual a R vezes I e I é igual a U sobre R. São as três formulazinhas, né, que você vai utilizar a partir dessa primeira lei de Ohm. Tá aqui. Super importante. Beleza, galerinha? Lembrando, ó, que isso aqui é válido, né, quando a gente diz que a temperatura aqui nesse resistor é uma temperatura constante. Beleza? Então, só revisando. O que é que nós aprendemos aqui hoje? O que são resistores? Resistores são elementos dos circuitos elétricos, cuja função principal, né, é fazer o quê? Transformar a energia elétrica em energia térmica, né? Ou seja, ele vai dissipar a energia elétrica. E isso é a mesma coisa de que, vamos lá, ele também vai limitar a intensidade da corrente elétrica. Isso aqui acontece justamente porque o resistor ele vai limitar a intensidade da corrente elétrica.
E ele vai limitar essa intensidade da corrente elétrica onde? Em circuitos eletrônicos. Em circuitos eletrônicos. Pronto. Aí a gente viu aqui o símbolo de um resistor, muito comum aqui nas questões. E nós falamos sobre a primeira lei de Ohm, que para que essas considerações matemáticas sejam válidas, a gente tem que dizer que a temperatura no resistor ela é constante. E aí o Ohm constatou que a razão DDP por intensidade de corrente é um valor constante. Para cada DDP aplicada vai existir a intensidade de corrente que passa por aquele resistor para cada DDP. E aí esse valor de R aqui vai ser sempre constante, né? Unidade de medida da resistência é ohm, DDP vai ser o volt e da intensidade da corrente aqui vai ser o ampere. E a gente encontrou aqui algumas derivações dessas fórmulas aqui também, tá? Que você tem, ó, R é igual a U sobre I, U é igual a R vezes I e I é igual a U sobre R. Gente, só uma observaçãozinha aqui final, que é importante, é que a resistência elétrica, preste atenção sobre isso aqui, tá? Isso aqui é uma observação bastante importante. R, nota isso, ó, R, o que é R? Resistência elétrica não depende de U e de I. Ou seja, a resistência elétrica não depende da DDP e não depende da corrente. Aí você vai dizer, mas como assim, Tiago? Se para você calcular a resistência você precisa da razão dos dois. Tudo bem, para você fazer o cálculo aqui, a conta, você precisa dessas duas grandezas. Mas assim, quando eu falo que a resistência elétrica não depende dessas duas grandezas, é porque o que é que vai fazer essa resistência aqui ela sofrer alguma modificação? Essa resistência ela depende do tipo de material, por exemplo, do fio, né? Tipo de material do fio. Aí quando eu falo do tipo do material, eu também vou me referir das condições do fio, tá? Tipo de material do fio, condições do fio, porque quando eu falo de condições do fio, eu estou me referindo ao comprimento, área de secção transversal e temperatura. Então lembra disso, né? Que a resistência elétrica não depende de U e de I. Ela depende de quê? Do tipo de material do fio, as condições do fio e da temperatura. E quando eu falo das condições do fio, aí você já vai lembrar, ó, olha só, que essas condições do fio estão associadas com duas coisinhas, que é o comprimento e área de secção transversal. Que na próxima aula a gente vai analisar isso aqui com cuidado, beleza? Galerinha, é isso, né? Espero que vocês tenham entendido essa aula de hoje. Se você gostou, dá um like, compartilhe com os amigos nas redes sociais e o mais importante, se inscreve no nosso canal para você ficar por dentro de todas as novidades, beleza? Valeu, galera. Até a próxima aula.